Graça e paz, queridos, muito boa noite. Que bom poder estarmos juntos mais uma vez. Que bom poder estar com os irmãos. E nesta noite precisamos de oração, precisamos de nos envolver cada vez mais na oração. Vi uma frase de um grande missionário, eu não lembro exatamente o nome, mas ele fala assim: toda vez que Deus quer movimentar uma comunidade, toda vez que Deus quer algo diferente em uma igreja ou na comunidade, Deus convoca para a oração. Então Deus está nos convocando, Deus está convocando a nossa igreja, convocando a nossa comunidade para ter mais um tempo de oração, né? Então, os irmãos estão convidados no próximo domingo, às 8 horas, dia 15, às 8 da manhã, nós estaremos iniciando esse trabalho. E para tanto nós queremos falar nessa noite sobre oração, sobre o poder da oração, né? O poder que tem a oração. Eu sempre falo que se cada cristão, cada crente soubesse o valor da oração, a arma tão poderosa que ele tem nas suas mãos, ele não deixava de orar. Mas infelizmente muitos perdem essa vontade, perdem esse desejo de orar por alguma situação, por alguns motivos, ou talvez por algumas situações que são acometidos, e aí acaba deixando de orar. Eu quero iniciar com uma indagação. Quanto tempo você é capaz de ficar sem se alimentar? Quanto tempo o nosso corpo dura sem alimentação? Segundo os especialistas, ele fala que no máximo uns 30 dias, se você ficar sem comer, 4 dias, 7 dias, você começa o corpo começa a perder aquela massa, começa a ir definhando, e com 30 dias você pode desfalecer. E nós fazemos a segunda pergunta: quanto tempo você é capaz de ficar sem falar com seu pai? E eu vou reforçar ainda mais. Quanto tempo nós ficamos sem comunicação com alguém que nós vivemos dentro da nossa casa, dentro da família, morando debaixo do mesmo teto, e ficamos sem se conversar, sem dialogar, sem ouvir, sem intimidade? Quanto tempo nós duramos isso? Porque nós, como seres humanos, nós precisamos, para o nosso corpo físico, de alimentação, precisamos também de contato com pessoas, precisamos de se relacionar com pessoas, e por isso eu faço essa pergunta. E a terceira pergunta é: quanto tempo você é capaz de ficar sem falar com Deus? Quanto tempo você dura sem falar com Deus? Quanto tempo você fica apenas no seu canto, apenas fazendo aquilo que você acha que é melhor para a sua vida, e não consulta a Deus, não pede a orientação de Deus? E a outra pergunta é: se você tivesse que medir a sua vida de oração, qual seria a pontuação? Vou medir a minha oração, a minha vida de oração, a minha intimidade com Deus, de 0 a 10. Qual a nota você daria? Será que seria aprovado? Será que seria aprovado diante de Deus a sua vida de oração, a sua vida de intimidade com Deus? Segundo dizem os grandes homens do passado, no século XVIII, John Wesley marcou toda uma geração onde ele era um grande evangelista, e muitas pessoas chegaram aos pés de Cristo através dele. E o segredo, quando perguntou para ele qual era o segredo, ele disse: a oração, das 6 da manhã ao meio-dia, 6 horas de oração. E naquele tempo segundo dizem, até a própria rainha da Inglaterra falou assim: eu tenho mais medo da oração de John Wesley do que de qualquer outro exército. Tal era a força que tinha, a história da oração de John Wesley. E nós, como batistas, um dos mais conhecidos, nós como batista, Billy Graham, e a história vai dizer que Billy Graham, falecido agora em 2018, revolucionou o século XX.
levando aos pés de Cristo mais de 3 milhões de pessoas convertidas. E o segredo, segundo ele, oração, pelo menos 6 horas por dia. Então, toda vez que Deus quer movimentar o seu povo, toda vez que Deus quer fazer algo diferente no meio do seu povo, no meio da comunidade, no meio da sua família, no meio das nossas vidas, Deus nos chama, Deus nos convoca para a oração. E assim como nós não podemos ficar muito tempo sem se alimentar, assim como nós não podemos ficar muito tempo sem nos relacionarmos com pessoas, com as nossas famílias, nós também não podemos ficar sem a nossa intimidade com Deus, sem conversar com Deus, sem se alimentar da palavra de Deus. E eu lembro ainda quando pequeno, nascido, criado dentro de um lar evangélico, e minha mãe, analfabeta, não sabia ler, e ela então, quando nós começamos, as crianças começaram a aprender a ler, o que ela fazia? Toda vez pela manhã, ela pedia que um de nós lêssemos um texto da Bíblia e nós fizéssemos a oração. Desde antes de sair de casa, nunca saíamos para a escola, nunca saíamos para o trabalho, sem que minha mãe, levantasse e nos incentivasse a orar. E toda vez que eu chegasse, já adolescente, já entrando ali na juventude, às vezes saía, voltava um pouquinho mais tarde, e todas as vezes que eu chegava em casa, tarde, não muito tarde, porque eu nunca fui de chegar tarde em casa, mas lá para as 10, 11 horas da noite, minha mãe estava orando, esperando eu voltar. Não só eu, mas os outros irmãos também. Então, assim como nós temos grandes homens e mulheres de Deus na nossa atualidade, que nos deixa grandes exemplos de oração. Nós podemos destacar alguns homens, mulheres, também na palavra de Deus, também na Bíblia, que nos dá esse grande exemplo de homens e mulheres que venceram, porque tiveram a ideia, ou tiveram a iniciativa de conversar com Deus e saber que sem Deus eles não iam a lugar nenhum. Para tanto, Gênesis capítulo 20, o Nicolas vai projetar ali, mas eu convido você a abrir a sua Bíblia, se você puder, e nós vamos depois destacar alguns outros textos. Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao versículo 4. E partiu Abraão dali para a terra de Sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito a Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe, eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não tinha chegado a ela. Por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? E lá no versículo 17 em diante, do mesmo capítulo 20 de Gênesis, e orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Eu quero orar nessa hora. Pai querido, nós nessa hora nos colocamos diante do altar do Senhor. E sei, ó Deus, que dá responsabilidade de levar a mensagem do Senhor aos corações. Mas nessa hora, ó Deus, eu quero que não fale de mim mesmo, mas que o Senhor fale através de mim. Que o Senhor, ó Deus, fale primeiramente a mim e também, ó Deus, transmita aos seus filhos. Que nessa noite, ó Deus, possamos entender um pouco mais a respeito da grande arma que o Senhor colocou em nossas mãos, que é a oração. E reconheçamos o poder que tem a oração. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Então esse texto introdutório, ele vai dizer que Abraão estava em um determinado lugar, ou seja, em Gerar, e aí ele é questionado a respeito daquela mulher, da mulher que estava com ele, de Sara, e ele fala que era sua irmã. Como de fato, realmente era irmã, mas não necessariamente era sua irmã naquele momento. Sara era sua esposa. E por conta dessa resposta de Abraão, Abimeleque, o rei de Gerar, então, pede para que busque Sara para se deitar com ela.
E Deus chama a atenção de Abimeleque. Deus promete uma praga ou uma severa punição naquela comunidade ou naquele reinado de Abimeleque por conta dessa desobediência. E o fato que eu quero chamar a atenção é a parte que Abraão então agora ora a Deus. Abraão então ora a Deus e Deus muda a história desse povo. O que havia acontecido? As mulheres daquela comunidade, as mulheres de Gerar, agora elas ficaram, elas não tinham mais fertilidade, elas não poderiam mais ser mãe. Mas Deus, atendendo a oração de Abraão, Deus então muda a história de Gerar por conta da oração do seu servo. E quantas vezes Deus também quer mudar a nossa história? Quantas vezes Deus quer nos usar, assim como citei grandes homens do passado, que Deus usou, deixou Deus usar a sua vida para mudar a história, ficar marcado na história por alguém que orou, por alguém que confiou em Deus, por alguém que entregou a sua vida a Deus e deixou ser usado para mudar uma geração, mudar uma comunidade. E muitas vezes Deus quer usar-nos, Deus quer usar a mim, Deus quer usar você, Deus quer nos usar, mas nós não temos a intimidade que Ele precisa. Nós negligenciamos porque nós gastamos tempo com outras coisas e achamos que é muito tempo ficar orando pela madrugada. E às vezes de madrugada nós falamos, como que eu vou orar de madrugada, daqui a pouco eu estou dormindo. E quando foi questionado o pregador Hernandes Dias Lopes, ele fala assim, é muito melhor você dormir nos braços do Pai em oração do que você dormir sem Ele. Qual foi o filho que nunca dormiu nos braços do Pai? Qual foi o filho que nunca conversando com o pai ali na madrugada, de repente deu aquela cochilada? E se você está conversando com Deus, se você está orando a Deus e de repente dá aquela cochilada, que mal que tem? Acorda, continua orando. O importante é você falar com Deus, ter intimidade com Deus. É isso que Deus quer. Homens e mulheres que tenham intimidade com Ele. Homens e mulheres que orem, que busquem a Ele em espírito e em verdade. Que fale com Ele, que pare para ouvir a sua voz. A oração de Abraão mudou a história de uma nação. Se Deus ouviu a oração de apenas um homem, mudou a sorte de uma nação inteira. Imagine o que Deus pode fazer através de uma comunidade, através de uma igreja que se move em oração. Quando a igreja ora, quando a igreja se reúne para orar, quando a igreja tem o propósito de orar, de fazer vigília, de jejuar, Deus muda a história daquela comunidade. Porque Deus, Ele quer intimidade com o seu povo. Rick Warren, ele diz assim, vencedores fazem oração a sua mais alta prioridade, mas os perdedores fazem a oração o seu último recurso. O que ele quis dizer com isso? É prioridade quando você vai tomar uma decisão. Eu vou agora entrar em um novo curso, eu preciso de conversar com Deus. Eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de emprego, eu vou tomar decisões importantes na minha vida. Eu preciso, qual é a primeira parte? A prioridade, falar com Deus. Mas quando nós esperamos para falar com Deus, apenas quando as coisas não vão bem, segundo esse evangelista Rick Warren, ele vai dizer assim que somos perdedores porque nós só vamos buscar a Deus em último caso. Eu tento de todas as formas fazer do meu jeito. Eu tento de todas as formas dizer que eu sou suficiente, que a minha força é suficiente, que a minha intelectualidade, com aquilo que eu penso, com os meus bens materiais, a minha situação financeira, a minha situação no meio da sociedade é suficiente. E quando não vai bem, aí eu recorro a Deus em último caso. E Deus não quer que você recorra a Ele em último caso. Deus quer que você recorra a Ele como prioridade na sua vida. Quando nós temos Deus como prioridade na nossa vida, as coisas vão bem, as coisas mudam para melhor.
Tristemente, todo o declínio espiritual começa com a negligência da oração. Então, assim como nós precisamos de nos alimentar o nosso corpo para que continuemos com saúde, continuemos tendo imunidade na nossa vida, nós também precisamos na nossa vida espiritual ter relacionamento com Deus. Nós precisamos na nossa vida ter o relacionamento através da oração, de falar com Deus, de ouvir Deus falar. Certa vez quando ministrava para crianças, e na escola dominical, falando sobre a oração. E aí fui questionado por uma criança na época, uns 10 anos. Curiosamente, hoje ele é membro dessa igreja. E aí ele perguntou para mim: professor, então é o seguinte, nós estamos falando de oração, que Jesus falou que tudo que pedir a Deus, em nome dele, ele vai nos dar. Então, ele falou assim: eu vou pedir uma moto. Se eu pedir uma moto, ele vai me dar? E aí, eu falei para ele: Deus responde a oração, mas nem sempre Deus responde da forma como você pede, no tempo que você pede. Deus pode responder a sua oração, te entregando ou te dando aquilo que você pediu, porque é o momento, porque Deus vê que é o melhor para você. Mas Deus pode responder a sua oração: calma, ainda não é o tempo, você não está preparado. De repente as lutas da nossa vida é algo que Deus está nos preparando para receber aquilo que Ele tem para nós lá na frente. E Ele quer nos moldar, Ele quer nos capacitar, Ele quer nos preparar para receber aquilo. Mas tem vezes também que, assim como o apóstolo Paulo diz que certa vez ele pede a Deus sobre algo que o incomodava, e Deus fala: Paulo, a minha graça te basta. Em outro momento Deus fala, ou em outras palavras Deus vai dizer para ele: não, Paulo, não é isso que eu quero para você. Continue com isso aí. A minha graça te basta, Paulo. Então Deus pode responder para mim: tranquilo, é a hora, é o momento, é agora. Mas Deus pode falar: não, não é o momento, espera na hora certa. Ou Deus pode dizer: não, isso não é para você. Não é esse o plano que eu tenho para você. Não é isso que eu planejei para a sua vida. Por isso nós precisamos, como prioridade, estar na presença de Deus. Como prioridade, orar a Deus e entregar a nossa vida a Deus. Moisés, quando foi chamado por Deus, para que Deus colocasse nas suas mãos ali um grande desafio, Moisés então, o que Moisés fez? Grandes exemplos, como grande exemplo de vida, de homens. Moisés então agora questiona Deus. Êxodo capítulo 33, versículo 11 em diante, ele vai dizer: Moisés conversa face a face com Deus. Falava então Moisés face a face, como falava com qualquer um de seus amigos. Depois tomava-se ao arraial. Mas o seu servidor, jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber e quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, eu rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Dize, pois, irá a minha presença contigo, para que te fazes descansar. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. O que Moisés estava dizendo? Senhor, o Senhor me dá uma grande missão. O Senhor quer que eu tire o povo e leve o povo para um determinado lugar. Mas quem que vai comigo? É muita gente, é muita responsabilidade. Quem que o Senhor está me dando para ir comigo? E aí Moisés já termina a fala falando: Senhor, o Senhor tem que ir comigo, porque se o Senhor não for, não me faz sair daqui. Não me faça eu ir, porque eu quero ir contigo. Sabendo que Deus está com ele ia tranquilo. Sabendo que Deus está conosco, a trajetória faz valer a pena. Todas as vezes que nós formos tomar grandes decisões, principalmente
quando for nos movimentar, essa deve ser a nossa oração. Senhor, se o Senhor não for conosco, nem me faça sair, nem me faça dar certo essa viagem. O Senhor tem que ir conosco. Por mais, por menor que seja essa viagem, se Deus não estiver conosco, não vale a pena sair sem a presença de Deus na nossa vida. Moisés, grande exemplo, e olha só Moisés falando com Deus, e o texto vai dizer que falava como dois amigos, um conversando, dialogando um com o outro. É isso que Deus quer, intimidade conosco. Ele quer falar conosco, Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer falar com você, Ele quer ouvir a sua voz. Outro grande exemplo, falando de Josué, Josué capítulo 10, versículo 12. Josué orou. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jazer? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou em pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. A luta não era simplesmente do povo. Muitas vezes nós achamos que a luta é nossa, é eu que tenho que lutar, é eu que tenho que guerrear. E a Bíblia vai dizer que a nossa luta, na verdade, não é contra pessoas, não é contra algo que eu estou vendo, algo palpável, é algo espiritual. Se a nossa luta é espiritual, é Deus que vai guerrear conosco. E Josué, nesse texto, estava em uma batalha contra os amorreus, e de repente o dia vai passando, e se a noite chega, era derrota na certa, e Josué sabia disso. Josué então ora a Deus: Senhor, manda esse sol parar, manda esse dia parar, enquanto nós não vencermos. E o sol parou, porque Deus ouviu a oração do seu filho. O sol parou, para que enquanto a batalha não foi vencida, enquanto não venceram aquela batalha, o sol ficou parado. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder do Deus que nós cremos. Esse é o poder do Deus que nos convida, que nos convoca a ter esse momento de oração, de intimidade com Ele através da oração, através da palavra. Podemos citar também o rei Ezequias. Segundo Reis capítulo 20, versículo 6. O texto vai dizer que Deus manda o profeta avisar Ezequias. Ezequias estava muito doente. E quando uma pessoa está muito doente, recebe um homem de Deus, uma mulher de Deus, o que ele quer ouvir? Deus manda dizer que vai sarar, eu vou orar aqui, Deus vai curar a sua vida. Não, Deus mandou Isaías lá. Isaías chegou e falou assim: Deus manda dizer para você que essa enfermidade sua é de morte. Você vai morrer com essa enfermidade. E eu vejo que se fosse qualquer outra pessoa, poderia falar assim: Senhor. E Ezequias era um rei, segundo o texto vai dizer que Ezequias era um rei que andava na presença de Deus, fazia a vontade de Deus. E de repente poderíamos questionar: Senhor, eu estou fazendo a sua obra, Senhor. Senhor, eu estou andando na sua presença, eu vou na igreja, eu sou dizimista. Senhor, eu falo do Senhor a outras pessoas, eu evangelizo. E agora o Senhor vai me dar essa enfermidade e eu pedindo a cura, o Senhor manda o profeta dizer que eu vou morrer? Não. O que Ezequias fez? Ezequias falou assim: eu vou orar e seja feita a vontade de Deus. E o texto vai dizer que Ezequias, em sua oração, pediu para Deus mais tempo, porque ele tinha muitas coisas ainda a fazer, tinha algo a fazer. E Deus então ouviu a oração, e segundo o texto vai dizer que Deus concedeu a ele mais 15 anos de vida, porque Deus ouviu a oração do rei Ezequias. Grandes homens que oraram, se colocaram na presença de Deus, acreditaram no poder da oração,
E Deus mudou a história da sua vida. Deus mudou o rumo da sua vida. Ezequias. E poderíamos citar tantos outros. Poderíamos citar Daniel. Daniel que, segundo o texto, ele orava 3 vezes ao dia. E quando então ele agora está exilado em um determinado lugar onde não se podia adorar ao Deus de Israel. E aí o que acontece? É chamar a atenção e fala, não, quem adorar outro Deus aqui, não ser o grande rei aqui da Babilônia, vai ser jogado lá na cova dos leões. E existe um teólogo que ele vai dizer assim, Daniel tinha mais medo de ficar sem orar do que de ser lançado na cova dos leões. Daniel então tomou a decisão. E segundo a Bíblia vai dizer que da mesma forma, quando veio a assinatura do rei, que ninguém poderia mais adorar o rei de Israel, ele simplesmente orou, chamou os seus companheiros, chamou os seus amigos e falou assim, vamos orar, porque essa ordem do rei. E agora nós não podemos deixar de orar por isso. Daniel poderia também se esquivar e falar, Senhor, estamos em outra terra, estamos como escravos, como exilados em uma terra que não é nossa, vivendo aqui uma cultura que não é nossa. O Senhor vai entender que agora nós não podemos ficar orando publicamente. Daniel podia ter essa desculpa, mas Daniel, segundo o texto, vai dizer que da mesma forma ele continuou tendo a sua prática todos os dias, determinado o seu horário. Ele se virava para a sua capital, Jerusalém, conforme a sua cultura, e orava a Deus. E quando ele então foi lançado na cova dos leões, Deus estava lá com ele. Deus estava presente. Poderíamos citar Davi. Quantas vezes Davi orou? É claro que Davi cometeu suas falhas, cometeu seus erros. E às vezes nós também falamos sobre isso. Eu sou muito falho, Deus não vai usar-me conforme usou outras pessoas. Eu cometi pecado, eu vivi uma vida toda errada. E agora que pouco tempo que eu estou na presença de Deus, eu sou um dos menores. Mas Davi cometeu grandes erros. E a Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Deus usa quem Ele quer. Deus usa da forma como Ele quer. E o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 18. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orar uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões. E orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E outra vez orou, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Elias era homem como qualquer um de nós, ser humano como qualquer um de nós. A diferença é a oração. A diferença era o tempo de oração, era o tempo de intimidade com Deus. E o texto diz que ele orou e pediu que não chovesse durante 3 anos e meio. Não choveu naquela terra. E agora é hora de chover, e ele então ora, e Deus atende a oração de imediato. Deus atende a oração de imediato e começa então a chover. Da mesma forma que Elias, usado por Deus, orou e Deus ouviu a sua oração, Deus pode ouvir a oração do seu povo. Ainda hoje, o mesmo Deus pode ouvir a nossa oração. Por isso precisamos nos movimentar em oração. Grandes exemplos de homens e mulheres. Podíamos citar tantos outros, citar mulheres também. A oração de Ana. Podíamos citar a oração de Isabel, a oração de Ruth e tantas outras mulheres de Deus que oraram. E Deus usou aquelas mulheres para orar. Deus usou para que movimentasse a sua história, movimentasse o seu povo, marcasse a sua história.
E nós, hoje, Deus quer marcar a nossa história através da nossa vida. Deus quer marcar a nossa comunidade. Deus quer usar a minha vida, quer usar a sua vida, quer usar a nossa vida, a nossa igreja, a nossa comunidade, para que pessoas sejam alcançadas, para que vidas sejam libertas. O segundo tópico que nós podemos ver, que Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de oração. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de oração. A primeira oração, ou o primeiro texto que nós vemos sobre a oração de Jesus é quando ele quer iniciar o ministério. Ele vai iniciar, chegou a hora de começar o ministério. O que ele fez? Ele se colocou diante de Deus. 40 dias, 40 noites no deserto, em jejum e oração, para iniciar o seu ministério. E agora, a partir do momento que ele vai iniciar o seu ministério, a Bíblia vai dizer que ele começa a escolher os seus auxiliares, os seus discípulos. O que acontece? Jesus ora mais uma vez. Jesus ora antes de escolher os seus discípulos. Lucas capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar, e passou a noite em oração a Deus, e quando já era dia, chamou para si os seus discípulos, escolheu os 12 deles, a qual também deu o nome de apóstolos. Passou a noite orando, desceu do monte da oração, e ele foi então escolher os seus discípulos, escolher as pessoas com quem iria caminhar com eles. Jesus tinha um costume, Jesus como nosso grande exemplo de oração, tinha um costume de orar, de ter o seu momento a sós com Deus. Jesus orava no meio do povo, Jesus orava para curar enfermidades, Jesus orava pelas pessoas que pediam oração, mas tinha aquele momento que Jesus queria estar diante de Deus, só Ele, Deus, ter aquele contato direto, Ele e Deus, aquela intimidade direta com Deus. No capítulo 5 de Lucas, versículo 15 e 16, vai dizer assim: a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Então, no momento, ele está aquele monte, aquela multidão ao seu lado, o acompanhando, e ele tirava o seu momento, falando: agora é o momento de estar com Deus. O momento de estar. E eu pergunto para você: qual é o tempo que você tira? Fala assim: não, esse é o momento que eu vou retirar para mim ter um momento especial com Deus. Meu momento de oração, meu momento de intimidade com Deus. Querido, nós temos tempo para tudo na nossa vida. Falar: eu não posso deixar de curtir a minha família. Eu não posso deixar de diversão, de sair com meu filho, com a minha esposa para diversão. Tudo tem o seu tempo determinado. Nós temos tempo de diversão, temos tempo de trabalhar, temos tempo de estudar, temos tempo de alimentar. Mas e o tempo de orar? Eu também respeito isso. Respeito o meu tempo de oração. Respeito o meu tempo de devoção, de devocional, de ler a Bíblia, de meditar na palavra de Deus, de me alimentar da palavra de Deus e de orar, de colocar diante de Deus as minhas necessidades, pedir a Deus. Ou só lembro no momento da aflição, só lembro no momento que as coisas não vão bem, perdi o emprego, agora é hora de orar, pedir para que Deus me dê um emprego. As contas chegaram e eu estou desempregado. As contas chegaram e eu não consigo pagar as contas. Eu vou colocar diante de Deus agora em oração. Será que é só nesse momento? Eu preciso de ter o meu momento de oração. Eu preciso de ter o meu momento de falar com Deus. Preciso ter o momento de intimidade. Assim como Jesus deixa para nós esse grande exemplo. Está no meio da multidão, orando, curando, libertando pessoas. Mas ele chega um momento e fala assim: não, agora é eu e Deus. Multidão, você tem o seu tempo. Os discípulos também têm o seu tempo. Mas agora é eu e meu Pai. Nós precisamos de ter esse momento com Deus. Esse momento de oração, momento de intimidade com o nosso Deus. E tantos outros momentos em que nós vemos que Jesus orava
durante as refeições, Jesus orava no momento da ceia, Jesus orou quando estava chegando ali os homens que ia prendê-lo, levaram para a crucificação, orou naquele momento da agonia ali na cruz do Calvário. Jesus nos deixa grandes exemplos, porque Ele é o nosso maior exemplo. Sigamos o exemplo de Jesus e tenhamos uma vida de oração com Deus. A força da oração em concordância. O texto de Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito pelo meu Pai, que estás nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. A convocação não é para mim, não é isolada. O pastor que deve orar, tem alguém doente. Vamos chamar o pastor para orar. Não tem uma pessoa específica. A igreja é convocada para orar. Os filhos de Deus, os cristãos, todos nós temos essa intimidade com Deus, temos esse livre acesso de falar com Deus, de orar, de interceder, assim como lemos anteriormente, orar pela vida dos outros, orar pela vida dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, orar pela cura de alguém. Eu, você, nós podemos fazer isso. Mas para isso precisamos ter uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, uma vida de intimidade com o Pai, para que possamos orar e ter esse momento de intimidade com Deus. Por isso, as lutas, quando o diabo conhece e sabe que a responsabilidade é do povo, é da igreja de Deus, é do povo de Deus. E o diabo, sabendo disso, ele vai lançar, sempre procurar aqueles mais fracos. E o texto, a Bíblia vai dizer que o diabo anda ao nosso derredor, procurando aquele mais fraco, procurando a brecha. E no meio de uma brecha, o inimigo pode fazer um devasto grande na vida da pessoa e, consequentemente, na vida de outros. Portanto, precisamos estar vigilantes, precisamos estar alertas contra as artimanhas do inimigo. E só vencemos isso, o poder da oração. E certa vez, quando os discípulos tentaram expulsar um demônio e não conseguiram, eles perguntou para Jesus: por quê? Falou: isso aí só acontece com o poder da oração e jejum. Se você não tiver oração, não tiver intimidade com Deus, não tiver jejum e oração, intimidade com o Pai, não adianta. Não adianta. Então Deus quer homens e mulheres que tenham compromisso de oração. Homens e mulheres, quer a igreja que tenha compromisso de relacionamento, de intimidade com o Pai. O apóstolo Paulo tinha ciência disso, ao pedir para que os irmãos de Roma unissem a ele em oração. Então, Romanos capítulo 15, versículo 30. O apóstolo Paulo vai dizer assim: eu rogo-vos, irmãos, por vosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações, por mim a Deus. Paulo aprisionado. Paulo sendo impedido, tentando impedir Paulo da administração da palavra, da pregação do evangelho. E Paulo então chama os irmãos: vamos nos unir em oração para vencer essa força do inimigo. Então nós precisamos, para vencer o inimigo, para vencer as tentações, para vencer as nossas dificuldades da vida, o que precisamos é de nos unirmos como igreja do Senhor em oração, em intimidade com o Pai. E Moisés nos revela que um só pode perseguir 1000, mas 2 fazem fugir 10.000. Deuteronômio 32, versículo 30. Tudo isso com o poder da oração. A luta, como disse, como a própria Bíblia diz, não é minha, porque a luta não é contra coisas materiais, não é contra pessoas, é contra potestades, contra espíritos, contra dominadores. E essa luta
é algo que eu não posso lutar. E a Bíblia diz que o impossível pertence a Deus. E quando nós vemos que algo é possível, o que cabe a mim fazer? O que é possível para mim? É ajoelhar, é orar, é interceder. Mas o agir é de Deus. A cura vem de Deus. Quando a igreja ora e Deus cura alguém, não é a igreja que curou. Quem curou foi Deus, através da oração da igreja. Então Deus quer usar você, Deus quer usar a igreja, Deus quer nos usar para sermos bênção na vida da nossa família, ser bênção na vida da nossa comunidade, ser bênção para a nossa cidade, ser bênção na nossa nação. Portanto, se coloque à disposição de Deus, se coloque em oração, se coloque em intimidade com o Pai, tenha o seu momento de oração, tenha a sua vida de oração. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer: orai sem cessar. Certa vez eu vi um pastor pregando sobre esse texto, e ele disse assim: orar sem cessar. E aí, quando eu era pequeno, eu pensava assim: orar sem cessar, então quer dizer que eu vou ficar com o olho fechado o tempo todo orando? Não, querido. Orar sem cessar quer dizer que você tem que ter a sua mente voltada para Deus o tempo todo. Você vem, eu costumo, às vezes, minha mulher fala assim: você está falando com quem? Agora ela já acostumou, né? Mas eu venho durante o tempo, às vezes, na minha cabeça, vou dirigindo e vou falando algumas palavras em silêncio, falando com Deus: Senhor, me protege a minha família, protege o meu lar, protege a minha casa. Senhor, estamos na estrada, de repente algo pode acontecer, então protege, livra de todo perigo, de todo mal. Eu não preciso estar com o olho fechado, ajoelhado, para que eu possa orar. Então todo o meu pensamento, porque a oração é falar com Deus, e quando eu estou falando com Deus, mesmo em silêncio, Deus ouve a nossa oração, Deus responde a nossa oração. E quando eu estudava ainda no seminário, o pastor Marcelo, ele falou assim: cuidado que oração é muito perigoso. E aí alguém questionou: perigoso por quê? Porque Deus ouve a oração. Então cuidado com o que você ora. Ora com responsabilidade. Peça a Deus com responsabilidade, porque Deus atende. Deus ouve o seu povo. Deus atende a oração. E finalizando, a oração é uma arma poderosa em nossas mãos. Precisamos saber usar com inteligência, usar com sabedoria essa arma que temos. E a Bíblia registra muitos outros exemplos de homens e mulheres de oração que poderíamos citar. E poderíamos citar também a nossa igreja, a nossa comunidade, a nossa vida, como homens e mulheres de oração. Oxalá, daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, alguém possa olhar e falar a respeito da sua vida, a respeito da nossa vida, como alguém que teve exemplo, como exemplo de oração, como exemplo de alguém que tinha intimidade com Deus. E fiquemos marcados na história não só por isso, mas aquele que puder mudar todas as coisas, que pode mudar todas as coisas, está com os ouvidos atentos às nossas orações. E se Deus mudou a sorte de uma nação através da oração de Abraão, o que Ele não pode fazer quando nós, como igreja do Senhor, como comunidade do Senhor, nos unirmos em oração? Então, que tenhamos uma vida de oração na presença do Senhor, que tenhamos uma vida de intimidade com Deus, para que possamos vencer as lutas e sermos usados por Deus para abençoar e ser abençoado pelas pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra e coloque em nossos corações.